Estamos aqui em mais um vídeo do canal Super Preparado, Cursos e Concursos, e no vídeo de hoje nós iremos responder questões de concurso para professores sobre conhecimentos pedagógicos. Então vai logo deixando seu like, seu comentário, sugestões de próximos vídeos e confira aqui na descrição do vídeo o link de cursos gratuitos para professores e de material em PDF que você possa baixar e imprimir. O nome do site de cursos gratuitos é superpreparado.com.br. E o link de material em PDF é Questões Concurso Pedagogia. Então vai lá e acesse, confere aqui na descrição do vídeo. Vamos aí para a nossa primeira questão. Então, na primeira questão ela diz o seguinte: ao longo da história da educação no Brasil, os processos de alfabetização estão atrelados a vontades políticas, questões econômicas e reflexões sobre as metodologias. Sobre as perspectivas contemporâneas da alfabetização, é correto afirmar que não é preciso ensinar gramática na escola, isso é algo que internalizamos naturalmente. Errado, né? Apesar de falarmos português, a gramática ela é essencial. Então, o termo não, ele torna essa questão incorreta. Item B. Saber ler e escrever não é requisito prévio para outra aquisição de conhecimento? Opa, esse não aqui ele torna a alternativa errada. Não é requisito? É claro que é requisito a leitura e a escrita. Item C diz o seguinte: o mais importante é saber expressar-se oralmente. A escrita é algo secundário? Não, gente. A escrita ela não é algo secundário. Então, essa parte aqui, secundário e escrita, né, torna o termo errado. E o mais importante é saber expressar oralmente? É importante, só que não é primordialmente, tá certo? Então, item C é incorreto. Item D. É mais útil e relevante aprender sobre a língua do que aprender a usar a língua? Então, é mais útil e relevante? Não, gente. É mais útil? É útil? É, mas é relevante a ponto de você saber dominar a língua e não dominar os seus aspectos gramaticais, por exemplo? Não, né, gente? Então, essa alternativa está incorreta. E nos resta aí o item E, que diz o seguinte: é preciso respeitar igualmente as variedades da língua, pois todas elas têm seu valor? Perfeito, né? Esse é o nosso gabarito da primeira questão. Segunda questão diz o seguinte: com a finalidade de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica deverá ser ampliação de práticas, alfabetização, aprendizagem, organização dos conhecimentos. Gente, quando ela fala nos primeiros anos, né, a questão fala nos primeiros anos do ensino fundamental, esses 2 primeiros anos, quem são eles? Primeiro ano e segundo ano, tá? 2 primeiros anos, óbvio, né, professor? Então, primeiro ano e segundo ano são os anos em que vai ocorrer a alfabetização. A ação pedagógica é voltada para a alfabetização dos alunos e das alunas. A partir do terceiro ano, o que vai acontecer? O foco vai ser na ortografia e não na alfabetização, tá certo? Mas, nos 2 primeiros anos, a ação pedagógica ela deverá ser a alfabetização, tá certo? Item B de bola. Terceira questão diz o seguinte: para se criar em sala de aula um ambiente favorável à alfabetização, são recomendados, entre outros fatores, classes homogêneas e trabalhos em grupo, classes heterogêneas e trabalho individual, classes heterogêneas e trabalho em grupo, classes homogêneas e trabalho individual. Então, gente, para promover a alfabetização, é interessante que as classes sejam heterogêneas. Heterogêneas em que sentido? No sentido de favorecer com que você junte em grupos alunos com diferentes níveis de aprendizado e diferentes níveis de comportamento, podemos dizer assim. Tá? Então, é interessante que as classes sejam heterogêneas, ou seja, diferentes, e que o trabalho seja realizado em grupo. Portanto, a nossa alternativa é a alternativa C de casa. Tá? Então, vamos lá para a nossa quarta e última questão da aula de hoje. Ela diz o seguinte: o jogo como recurso didático tem um valor formativo porque contribui para a formação de atividades sociais, de solidariedade? Sim. De cooperação? Sim. De individualismo? Não. Os jogos, apesar de alguns jogos serem individuais, ele não contribui para essa formação de atitude social individualista. Ela procura formar uma atitude solidária e de cooperação entre os participantes dos jogos. Então, alternativas corretas, né? Itens corretos, 1 e 2. Olhando para as questões, olhando para as alternativas, o que a gente tem? Estão corretas 1 e 2, ou seja, item B é o nosso gabarito, item B de bola, tá certo? Obrigado por ter chegado até aqui, deixe seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos.